Bom, pessoas, vamos aqui fazer a nossa então análise, né? Segunda-feira é dia da gente fazer análise, analisar o metagame. Lembrando, então, essa análise de metagame já é voltada pensando no Kaldheim Championship, né? Por quê? Apesar dele ser só daqui 2 semanas, menos de uma semana, né? Daqui dia 21, os jogadores têm que entregar suas decklists, então os jogadores do Standard vão se basear nesses resultados. Para hoje, a gente não vai usar MTG Data, porque o MTG Data, além de pegar resultados de torneios grandes, como o 5K da Star City, que a gente teve esse fim de semana, ele também pega resultados de N outros torneios menores. E qual que é o problema disso? O problema disso é que às vezes tem algumas porcentagens de vitória que são meio bizarras, porque, por exemplo, o Juquinha pegou um deck e não sabe jogar com ele, aí ele caga a porcentagem do deck. Ou, por exemplo, o Zezinho é muito melhor que todo mundo que tá no torneio, e ele tá jogando de 5 Color Agro Control Shrines. E ele também mexe daí com toda a porcentagem desse metagame. Então a gente vai focar só no 5K da Star City. Sendo assim, a gente tá usando aqui porcentagens do MTG Arena Zone e também do MTG Idol, né, que tá nessa janela aqui, tá? Bom, a gente tem então esse 5K da Star City, né? A gente tem os satélites mais os 5K. Já nos satélites a gente já via que o Sultai ia pela segunda semana seguida ser o deck mais jogado. E isso é muito interessante de saber, porque a gente tá tendo essa dança de metagame faz, né, mais ou menos 5 semanas. E nessa dança toda, ninguém nunca ficou sempre como mais jogado. Os decks ficavam se alternando. O Sultai fica pela segunda vez, o que significa que a gente está chegando num ponto em que o meta está estabilizando. Então as pessoas já definiram os decks que elas acham os melhores a partir de todas as porcentagens das outras semanas, né? O metagame meio que uma hora a galera para de querer ficar lutando, né? Lembra muito Gesso, por assim dizer, né? Conforme vai passando o tempo, ele vai travando, até uma hora que ele para de se mexer. E isso acontece muito no metagame do Standard. Então a gente vê o Sultai como o deck mais jogado. Em segundo lugar a gente tem Mono Red, depois tem Mono Adventure e depois 4 Color Cycle. Já é dentro do que a gente vem conversando nas últimas semanas, então é muito espera. Pra mim, a surpresa aqui nas porcentagens é o Dimir Rogues. O que pode ter influenciado nesse aumento do Dimir Rogues é que nos satélites o Dimir Rogues fez 6-0, né? O Dimir Rogues do nosso querido Túlio Jaldi, né? Do brasileiro Túlio Jaldi. E outras pessoas foram seguir essa call, apesar de que elas não mantiveram uma porcentagem tão alta de win rate. Ainda assim teve um win rate alto, né? O Túlio conseguiu fazer top 8 e conseguiu carregar um número bem bacana. Bom, desses decks que a gente colocou como os principais, a melhor win rate ficou pro Mono Red. A gente tá vendo que o metagame tá definindo muito pedra, papel e tesoura, porque a gente tem decks tentando vir por baixo pra ganhar do Sultai. O Sultai tá punindo os decks que vêm pelo meio, e esses decks de meio estão punindo os Mono Reds, por assim dizer. Então a gente pode dizer que os RG Adventures, né? Então, Temur, Naya, Gru, eles vão punir decks como o Mono Red e como o Cycle. Então, inclusive você consegue punir o Cycle de mais de uma maneira. Você consegue usar o Uzi para punir uma versão mais rápida, ou simplesmente Embercleave para uma versão mais lenta. E esses decks Adventures perderiam, né, de decks de Ultimato, porque eles estariam... O que faz eles ganharem de Mono Reds e Cycles, né, que às vezes é a sua resiliência, não é tão bom quanto o Ultimato, que o Ultimato meio que comba na sua cara e você fica assistindo. Sem pensar só nos principais decks, o grande meninão bom de porcentagem foi o Temur Adventures numa lista que não é a de Obosh, né? Então às vezes é aquele Gru com counter e tal, etc. Mas foram só 12 jogadores, né? Uma porcentagem bem baixa. Então às vezes a gente pode estar falando só de um núcleo de jogadores que está jogando muito bem, e não necessariamente de um deck que é bom, né? Boa parte dos Temures, não sei, tá de Obosh, que teve uma porcentagem bem baixa, 44%. Não foi realmente um dia muito bom para essa galera. Outros destaques aqui, Mono White, né? Mono White venceu esse torneio. Era o deck que não estava sendo esperado, a galera já estava abrindo mão de jogar
com peças chaves contra Mono White, ele venceu. Tudo bem que teve alguns games bem surreais por parte do Bradinho de Mono White, mas ele venceu. Acho que o que ajuda muito na call dele é tipo, Mono Red é muito fácil, o Cycle acaba sendo bom, então ele meio que tá se colocando no metagame num espaço muito parecido com a galera do Adventure, no sentido de que ele bate em decks abaixo dele e acima é onde ele perde mais, mas ele ainda consegue ter game contra os decks de ultimato. Então assim, o que a gente pode prever de metagame, tá? O que é a parte importante, né? Então, pô, domingão a galera vai estar mandando as listas de T2 junto com as listas de histórico. O que essa galera vai estar pensando? Primeiro, Sultai virou um dos decks mais seguros do formato. Assim, é aquele deck bem 50-50 com tudo, ele não é realmente ruim contra nada, ele não é realmente insano contra nada. A gente vê a porcentagem dele tem 49%, mas com muita gente jogando, é muito comum que algumas coisas puxem ele pra baixo, mas foi um deck que teve muitos representantes no top 8 e tal. Se a gente der uma descida aqui, a gente tem dois decks dele no top 8, se não me engano é o deck com mais representantes. Acho que o Temur tem 2 também, mas ele foi bem, então é uma alternativa bem viável e ele é muito customizável. Essa que eu acho que é a grande coisa que chama a atenção. Tipo, Mono Red é muito engessado, o Temur é muito engessado, e o Sultai você tem como apontar bem pro metagame, né? Conforme o metagame tá engessando, pra ele é muito bom. Então eu espero que a maioria seja Sultai Ultimato do Pro Tour. Mono Red, mesma coisa. É pra quem gosta de apostar naquele deck que consegue explodir. Se Mono Red, é aquela coisa. Se ele vier curvadão, alguém segura? Muito difícil segurar. Quem segura é a galera do Adventure, o resto sofre. Então, ótimo deck. Temur Adventure, versão Obosh, pra mim, melhor deck de Adventure do momento. É o deck que eu esperaria mais. Por quê? Porque ele ganha de Sultai Ultimato. Ele ainda consegue ganhar de Mono Red e ele ganha de Sultai Ultimato. Então, tipo, é um deck que... Só que qual que é o grande problema do Temur Obosh? Tem que mexer mais na lista. A lista tá muito engessadona, principalmente o main deck. Então, é uma coisa onde a galera vai ter que trabalhar. E Cycle, pra mim, fecha o pelotão principal. Também vem como um deck que consegue ter explosão. E é claro, tem o grande desafio, porque a gente tem duas listas de Cycle. A gente tem uma lista mais explosiva, por assim dizer, e tem uma lista mais mid, que faz aquele jogo mais cadenciado, tal, etc. Esse é o pelotão principal. No pelotão de baixo é onde começa a zoeira. É onde a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Porque mexeram algumas coisas. Então, por exemplo, no mall, Doom ganhou um Challenger. Então Doom tem uma sobrevida ali. Era um deck que não tava ganhando nada. Pode dar uma sobrevida pra galera que gosta. O Túlio mexeu no Rogues. Então o Rogues pode de novo aparecer como alguma coisa, né? O Rogues é um deck que tem uma match interessante contra o Ultimato. O grande desafio dele é mexer com outros decks mais agressivos. Mono White voltou a ser um deck no mapa, então também Mono White faz um peso muito interessante. Mono White Rogues, na verdade, que é assim, eu vou querer dedicar side pra isso, porque são decks que pedem sides mais específicos. Então, tô jogando de Adventure, eu vou usar Boi por causa do Rogues. Tipo, quantos Rogues eu acho que eu vou pegar? Quanto que eu tô afim de givar essa match? Tá ligado? Acho que eu vou pegar um Rogues, vou givar essa match. Tá, então você sabe que se você pegar um Rogue, você perde. Você tem que estar vendo isso, porque a gente tá falando do Pro Tour, é um torneio, tipo, 15 rodadas. Então você já sabe que o máximo que você faz é 14-1. Sendo que o número de partidas que você pode givar no Pro Tour é muito baixo. Tipo, acho que vai até 11-4. Que daí você tem vaga pro próximo Pro Tour, a partir dali você tá jogando por dólar. E Mono White é muito parecido, tá ligado? Então, tipo, beleza, eu posso usar Soul Sear por Mono White e é nóis. Porra, podia às vezes abrir mão de um Soul Sear, usar mais um Red Cap, podia usar um Shadow Spear e punir essa match um pouco mais, ou não usar Shadow Spear, usar alguma outra coisa. Então, esse vai ser o grande tchan. Pra mim, é o pelotão principal, e você vai ter que pensar um pouquinho no Rogues e no Mono White Agro. Eu acho que cada deck vai saber mais ou menos o quanto que dói o calo dele. Pensando como eu gosto de jogar o metagame, eu vou focar muito mais nos 4 primeiros, que é onde eu vou tentar garantir as minhas vitórias. E até porque a porção Standard ela é menor, então eu acho que você pode givar contra alguns decks menos populares, tentar garantir o máximo, tentar sair aquele 4-2, talvez 5-1,
e depois tentar garantir no histórico, lembrando que durante toda a semana a gente vai estar fazendo stream, basicamente jogando histórico, discutindo histórico, porque é o principal formato. Então, tipo, eu acho que dá pra você dar uma guivada legal no standard, garantir ali na experiência, porque vai ser o formato da experiência, enquanto que a galera vai estar quebrando a cabeça. Por isso é um dos grandes motivos que eu acho que o metagame vai ficar engessadão, vai ficar mais tranquilo. Tipo, eu não espero grandes quebradas, porque a galera vai estar tentando se quebrar em cima do histórico. Tem novidades aí, na dúvida, a maioria das pessoas não joga histórico há pelo menos uns 2 meses, então tem que correr atrás do XP. XP que todo mundo já tem no T2, então tá bem suavão.